Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a este podcast que se chama Português na Venezuela, um podcast cujo objetivo é dar a conhecer todo aquele trabalho que está a ser realizado em prol da língua e cultura portuguesas e também de outras culturas lusófonas. Já tivemos aqui convidados brasileiros que também falam sobre o que tem feito na Venezuela pela difusão da cultura brasileira. E claro, da nossa imensa comunidade portuguesa que reside neste belo país sul-americano que se chama Venezuela. Sempre começo com as notícias da coordenação de ensino. Esta semana termina o Festival de Cinema da União Europeia, organizado pela delegação da União Europeia, chamado Euroscópio, onde Portugal participou com o filme Aparição, filme português, que pôde ser visto através das plataformas online. Devido à pandemia, não avançamos com a exibição do filme em salas que exigiam presença dos espectadores. Participamos nessa atividade e temos uma outra atividade que se vai ser realizada em dezembro, também virtual, que é o segundo encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Teremos entrevistas com escritores já conhecidos no mundo das letras lusófonas, ou seja, em língua portuguesa, de África, sobretudo da África, do Brasil, de Portugal, de Timor-Leste. Também temos um escritor e linguista, dicionarista timorense. Nós daremos mais informação sobre esta atividade que está a ser realizada pela Embaixada de Portugal, Instituto Camões, Coordenação de Ensino, com apoio do Instituto Português de Cultura e de outras instituições como Porto Editora e outros mais que se estão a unir para a difusão destas entrevistas que vão aparecer numa data aproximadamente a partir do dia 13 de dezembro. Nós daremos mais informação, daremos um calendário sobre estas entrevistas interessantes em língua portuguesa. Afinal, são escritores que em diferentes países, em diferentes continentes, têm uma coisa em comum, que é escreverem em português. Este ano, o segundo encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela está dedicado à obra de José Saramago. Como nós sabemos, no passado dia 16 de novembro começa a celebração do centenário do seu nascimento. E José Saramago é, portanto, o nosso único prémio Nobel literário da literatura em língua portuguesa, em 1998. Este programa hoje é dedicado a um tema fundamental, um tema que eu gosto muito, porque tem a ver com as nossas raízes mais profundas, com as nossas tradições mais profundas, como é o folclore português. E quem melhor do que Manuel Marques, do Centro Português aqui em Caracas, um homem que tem uma trajetória interessantíssima de defesa das nossas tradições musicais, para falar sobre este tema. Obrigado, Manuel. Sei que és também uma pessoa muito ocupada. Obrigado por teres dado um pouco do teu tempo para falar connosco em português na Venezuela. Olha, obrigado pelo convite ao teu programa, Rainer. E um abraço a todos os que nos estão a ouvir, os nossos amigos invisíveis. Sempre que eu possa, estou sempre às suas ordens para estas coisas. Obrigado, Manuel. Para quem não conhece o Manuel Marques, há ouvintes em Caracas, muita gente conhece o Manuel, mas há ouvintes em outras partes da Venezuela, em outros países. Vou falar um pouquinho sobre Manuel Marques. Nasceu em 1958, natural da freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol, na Madeira. Veio para a Venezuela com 13 anos, na última viagem do buque Santa Maria,
em dezembro do ano de 1971. É sócio do Centro Português desde 1977, casado com Maribel Carvalho e pai de 2 filhas, Eliana e Evelyn, e avô de 5 netos compartilhados entre Portugal e a Venezuela. É amante, diz-se, amante da música de todo o mundo, mas especialmente folclore, música popular e tradicional. Tem 50 anos de imigrantes aqui em Caracas, vamos falar um pouquinho sobre isso, e durante todo este tempo tem dado a conhecer, como já disse, as tradições musicais portuguesas, e devido à sua trajetória, o Centro Português também deu um reconhecimento, um prémio anual, o Prémio Obrigado, dado já há alguns anos atrás. Vamos então falar com Manuel. Manuel, ninguém melhor do que tu para falar um pouco da tua vida aqui para os nossos ouvintes. Sabemos que és natural dos Canhas, onde cresceste, como é que veio essa ideia de vir para a Venezuela, para isto que nós sabemos que se veio tanta imigração portuguesa e sobretudo da Ilha da Madeira, da nossa bela Ilha da Madeira. Fala-nos um pouquinho dessa tua infância, da tua vida, assim para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais sobre quem é Manuel Marques. Assim, a ideia de vir para a Venezuela não foi minha, foi praticamente do meu pai e da minha mãe, da nossa família, porque nesse tempo era muito severo, ou seja, obrigatório o serviço militar, e ao passar os 14 anos já não podia sair lá. Então, antes que fizesse os 14, porque cheguei aqui com 13, já fazia 14 no fevereiro seguinte, e esse foi o principal motivo para sair da Madeira, porque nós lá mais ou menos vivimos, só sabe nesse tempo todas as coisas eram bastante humildes, mas olha, graças a Deus agradeço ao meu pai e à minha mãe, porque são outras terras, são outra coisa que a pessoa conheceu, e aqui estou, já há 50 anos que faço agora o dia da padroeira da Nossa Senhora da Conceição, 50 anos que cheguei aqui a esta terra, assim. Depois de estar aqui aos 6 anos, de chegar aqui, fiz-me sócio do Centro Português no ano 77 e até hoje formando parte desta grande família. Mas é o que eu digo, graças a Deus, estou muito obrigado à Nossa Senhora de Fátima por estar aqui, porque estou bem, se sabe que a situação agora é um pouco diferente, mas graças a Deus estou bem. Sim, Manuel, tu tens sido um homem muito ligado ao folclore e à música popular portuguesa. Como é que surgiu esse interesse? Já desde criança, na tua família, na Madeira, já havia esse interesse familiar? Ou foi quando chegaste à Venezuela que quiseste enveredar por esse caminho do folclore? Conta-nos um pouco disso. Olha, Reinaldo, eu sempre gostei da música. Sempre, desde pequeno, nós lá, na Madeira, tínhamos, que eram muito poucas, mas nós tínhamos uma telefonia onde se ouvia a música pedida. Era a música fado, o Teixeirinha, que era muito famoso nesse tempo, os grupos populares dessa época, o Pai e Filhos, a Maria Albertina. Tudo isso fez que eu gostasse muito da música. Aqui na Venezuela, é verdade, cheguei, fui trabalhar como todos, sem ganhar praticamente nada de soldo, porque nesse tempo eram muito diferentes as coisas, só para aprender a língua espanhola, que também fui através da música, através da música mexicana, venezuelana, que eu sempre gostei, também me ajudou o idioma ao falar o castelhano. E depois, ao ser sócio do Centro Português, quando se dá início, no mesmo ano que eu passo a formar parte do centro, se dá início, por parte do Sr. António Gomes, de uma comparsa num carnaval. E uma comparsa, mas bem de outra coisa, não tinha nada a ver com o folclore. Mas veio daí a ideia, porque era gente já um pouco de idade,
se eram capazes de formar uma comparsa, também eram capazes de outras coisas mais, e formaram o grupo folclórico juvenil do Centro Português, nesse tempo. Eu não pertencia ainda ao grupo, só 5 anos mais tarde que eu passei a formar parte deles, e daí vem, tive o convite do Sr. António de formar parte do grupo, e até o dia de hoje, 39 anos já tenho aí, já vi muitas coisas passar, muitos diretores já se foram, muitos rapazes e raparigas que formaram parte do nosso rancho, que já hoje em dia são casados, têm essa recordação. Ou seja, não é fácil em 39 anos. Há muita coisa que contar. E um programa de rádio não é tão fácil. Mas é daí onde eu gostei da música. Comecei no grupo tocando os sininhos, as castanholas, essas coisas. E depois, como o ano de estar aí, já comecei a cantar nos coros, então comecei a solo. E assim fui crescendo, tratei e fizemos, graças a Deus, gravar nesse tempo, estou falando já que uns 20 anos, mais de 20 anos atrás, gravar umas músicas, uns cassetes, uma coisa, porque Rainer, nesse tempo, não era muito fácil formar um grupo e até não era fácil conseguir música portuguesa aqui na Venezuela. Hoje em dia o internet ajuda tanto, mas nesse tempo era muito difícil. Tínhamos que ouvir, trazer os discos. Me lembro que traziam discos de Portugal e então tu tratar, ou seja, era feito com as unhas, porque não havia outro material. Hoje em dia é tudo diferente, hoje em dia já tu vês os bailes, vês tantas coisas. O que mais admiro desta gente, dos principiantes, dos grupos folclóricos na Venezuela, tanto do Centro Português como todos os outros, é que era tudo feito em casa, era tudo artesanal. Os bailes mais ou menos, uma película, uma coisa onde via os bailes, e aí se ensaiava em base a isso. Hoje em dia é muito fácil, por isso é que hoje em dia há que valorizar muito esta gente, já é o que eu digo, a maioria já não. Já lhe dão aqui, pero olha, desculpa porque... Tranquilo. Sim, devo ser um pouco. Agora, claro. É o que eu te digo, o meu sentir pelo rancho também vem que tudo vai passando. Tive a última diretora, que é a mãe da Jéssica, morreu de câncer. O senhor anterior, sendo diretor, morreu também num acidente. O senhor António, que foi o fundador, também morreu num acidente. Eu espero que estes meus grupos não morrer igual. Mas o que eu te digo é, tratar de manter o que tu gostas de fazer não é tão difícil. É difícil manter tanta gente a formar parte do que tu gostas de fazer. E graças a Deus temos tido... vamos ainda surgindo e mantendo isto, que não é tão fácil, ok? Sim. Manuel, tu achas que os jovens luso-venezuelanos sentem-se hoje em dia atraídos pelo folclore português, por aprender as danças típicas portuguesas? O grande problema de hoje em dia é esse justamente. Eu não sinto que eles... Eu trato de motivá-los, cada atuação que temos, os motivo a formar parte do grupo, até ou seja, dentro do Centro Português. São filhos de portugueses, mas a juventude não se motiva a estas coisas. Normalmente sempre há um que outro, outra coisa, mas é difícil hoje em dia formar oito parelhas para formar um baile dentro do rancho. E muitas vezes, eu graças a Deus tenho tido essa sorte de que o Centro Português é flexível nessa parte e deixa entrar pessoas que não são filhos de sócios e ajuda a manter, se queres que eu diga a verdade, hoje em dia não é tão fácil, conseguir gente para formar parte do rancho. E igualmente os tocadores também, muitos já foram embora pela situação do país, que os que vivemos aqui na Venezuela sabemos até onde chega, que é muito grande a situação,
ensaiamos de noite, porque tens que ensaiar às 8 a 10 da noite, por exemplo, porque são gente que trabalha, onde tem os seus trabalhos, e só quando terminam é que se pode ensaiar, uns às 9, e que a inseguridade que há aí não é fácil manter isto. Mas, bom, sempre há, e eu espero, se Deus quiser, que sempre haja gente para não deixar morrer esta nossa tradição, como é o folclore. Manuel, dentro desse folclore que tu tens trabalhado, existe algum festival, algum momento nesses anos que tens trabalhado com o folclore que mais te marcaram, que te lembras com muito carinho, algum festival, algum prémio que vocês receberam, algum momento estelar e álgido desse teu trabalho de folclorista? Olha, dentro destes 39 anos, 43 tenho, o resto, 44, tem passado muitas coisas, é verdade. Sim, recebemos, eu pelo menos já recebi 3 galardões de primeiro, segundo e terceiro como cantante masculino nestes festivais que se fazia de música portuguesa. E me marcou muito aquele tempo que haviam 38 grupos folclóricos na Venezuela. Era uma beleza grandíssima. Um festival que me marcou muito foi um que fizemos no Poliedro, aqui em Caracas. Começamos às 9 da noite e terminamos como às 6 da manhã. 38 arranjos, 38, ou seja, e músicas quase todas diferentes. Era uma riqueza grandíssima. Isso também me marcou. Viajamos, fomos a Massachusetts em 2 oportunidades à festa do Santíssimo Sacramento, que é uma festa muito especial que ali fazem lá, sobretudo madeirenses. Já fomos a Aruba, Curaçao. Tivemos, antes de que a situação aqui tivesse tão forte, a oportunidade de ir a Portugal, mas é mais tudo à Madeira, não? Mas fomos como em 5 oportunidades. Quando inauguraram o aeroporto de Madeira, o Cristiano Ronaldo, que a pista cresceu o dobro, o nosso grupo que esteve aí nesse momento, são momentos marcantes que vai marcando na vida de um. E como te digo, muitas coisas boas, outras não tantas, mas é muito o que se recolhe. E mais que tudo, o valor, o apreço das coisas que o público te dá a cara. Claro, assim é assim, é um trabalho feito com coração, como tu disseste muito bem, com gosto, com coração, com paixão. Isso é muito importante. Vamos agora a uma pausa musical. Vamos ouvir um tema interpretado por Manuel Marques, chama-se Virgem da Piedade. Manuel, fala-nos um pouquinho deste tema. De que trata este tema? Tu és o autor e intérprete deste tema que vamos ouvir. Fala-nos um pouquinho deste tema. Olha, o tema desculpa lá, eu sei que depois tu vais editar isto, foi dedicar ao imigrante o que tu levas por dentro de justamente a Virgem, que é a minha padroeira. O agrado agora da canção, onde te das conta de que tudo o que se reza, os versos, é em base praticamente a essa Virgem Padroeira, que é a Senhora da Piedade, mas que não é a Senhora da Piedade. É todas as Nossas Senhoras que cuidam dos seus imigrantes do mundo inteiro. Uhum. Padroeira que cuida dos imigrantes portugueses nos países onde há diáspora lusa, certo? Vamos então ouvir este tema bastante... Assim é. Diz, okay. Diz, Manuel. Diz. É o sentir do imigrante, o dar-se por dentro, feito à mão. Sim. Vamos ouvir então
Virgem da Piedade, cantado por Manuel Marcos, um belíssimo tema folclórico. Ó Virgem da Piedade, minha santa padroeira, dos Canhas onde eu nasci e que amou para a vida inteira, minha gente tão querida da nossa linda Madeira. Da Piedade, que triste imagem tem, se nota na tua cara a dor do amor de mãe, essa que um dia deixamos partindo para o além. Que partiram com o desejo de regressar, mas no caminho da vida sabe Deus onde vai parar. Muitos voltarão de novo, outros nunca vão voltar. Rogai por nós, Virgem Santa, imigrantes que no mundo têm, que tem razão todos os dias, para um dia rever seus pais. Tantos canheiros pelo mundo, que esquecer-te nunca mais. Lá para os salões, sítio onde o meu pai nasceu, tristeza que os meus avós já todos estão no céu, e os seus filhos imigrantes que lhes choram igual que eu. Com tristeza me despido, Canhas da minha mocidade. Sou imigrante em Venezuela, para onde vim de tenra idade. Abençoai o mundo inteiro, ó Virgem da Piedade. Muito bem, depois de ouvir este lindíssimo tema, voltamos a esta conversa bastante agradável e muito emotiva. Estes temas, vezes que emocionam o Manuel Marques. Vamos novamente a esta agradável conversa com o Manuel Marques. Manuel, tenho uma pergunta. Tu, como conhecedor do tema do folclore na Venezuela, como é que está na atualidade, pelo que tu conheces, não só de Caracas, sempre viveste em Caracas, mas no geral,
na tua opinião, como está atualmente a divulgação do folclore português na Venezuela? Sabemos que muitos ranchos folclóricos fecharam, não estão ativos. Como avalias tu esta situação no momento? Continua a haver festivais, continua a haver encontros de folclore, obviamente que agora pela pandemia não, mas uma vez que a pandemia passa, o que é que tu achas que vai acontecer? Novamente vai haver lugar e tempo para dinamizar todas estas atividades que a nossa comunidade leva a cabo para a divulgação do nosso folclore? É a nossa esperança. Isso que tu dizes que isto vai melhorar, e vai melhorar se Deus quiser. Mas se te digo com muita tristeza que dos 38 ranchos que haviam, que te disse que tivemos a oportunidade de compartilhar com eles no poliedro, eu penso que hoje em dia haverá 8 nada mais, que são os que estão mais enfocados nos centros sociais já instalados há muitos anos aqui na Venezuela. Pelo momento, sei que não passa de 8. Mas é por isso, porque a situação atual não nos ajuda em nada a fazer efetivo de convocar rapazes daqui e lá, porque não é fácil. É o que te digo, há tantas coisas, a gasolina, a inseguridade, há tantas coisas que há. E cada centro social está cuidando o que tem, porque há que cuidar ahorita, agora mais que nunca, há que cuidar muito, porque sabes que o folclore é o irmão mais pobre da cultura, mas pelo menos aqui na nossa Venezuela, o folclore tem dado muito a conhecer as nossas tradições portuguesas. O folclore, temos sido invitados por muita gente do governo, instituições governamentais, onde temos tido. Também queria dizer-te que ainda não fiz encapé nisso, que temos os nossos festivais internacional, que até aqui, há 5 anos atrás, éramos 22, 23 grupos de várias nacionalidades, de várias, não me lembro bem, mas eu penso que era como, dos 23 eram como 18 nacionalidades, porque a Espanha tem vários, Portugal também temos 3, ou seja, e que era um festival com uma categoria altíssima. Nós tivemos a dita de obter o primeiro lugar, agora tem como 4 anos no Centro Ítalo, e obtivemos como madrinha, como traje folclórico, prémios nesta parte também, na parte do folclore internacional. Uma das coisas que ainda dá fé a que a gente tenhamos esperança de que isto volte, não a ser o que era, mas sim a ser um pouco mais e haver mais grupos folclóricos, é a facilidade que temos já de buscar informação sobre o folclore português, os trajes, a música, os bailes. Então isso faz que sempre há 4 ou 5 famílias, 6, 7 rapazes que se unem e formar isso. Eu penso que não, o folclore português aqui na Venezuela, enquanto haja centros sociais portugueses, tem que haver, porque é as nossas raízes que temos que ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, porque um povo sem cultura... Ou sem raízes, não é? Exato, sem cultura não é nada. Estas coisas claro. Vai ser um pouco... O rapaz que vai editar vai ter muito trabalho. Mexe, olha, não importa, é mesmo assim, mexe muito contigo, não é? Este tema do folclore mexe muito contigo. Muito. É uma vida dedicada a ele, exato. E como te digo, ajuda-me a realizar-se. Vivo também da parte econômica, claro, porque aqui eu nunca ganhei nada de dinheiro na minha vida,
de atividade com o folclore nem nada, mas só a dita que a pessoa tem de ser integrante, partícipe de uma obra como esta, vale a pena o tempo que dedicamos a estas coisas. Uhum. Manuel, como está na atualidade o grupo folclórico do Centro Português, que é, ao fim e ao cabo, o grupo que tu lideras nesta importante associação luso-venezuelana aqui na Venezuela? Conta-nos um pouquinho disso, que trabalho tem sido feito nos últimos anos, porque tenho entendido que vocês também têm um grupo de adultos e têm grupo de crianças, certo? Fala-nos um pouquinho como tem sido esse trabalho, especificamente no Centro Português. Sim, o nosso grupo no Centro Português ainda estamos de pé, porque, graças a Deus, ultimamente temos tido muito apoio da direção, todo o apoio necessário, e isso faz com que a pessoa se sinta mais comprometido a manter o folclore, a tratar de gente falando um ou outro, invitando um amigo, aquele, às vezes não gosta, às vezes gosta, às vezes ficam, mas tratando sempre de manter isso, porque as coisas mudam tanto, Rainer, que eu me lembro, ao princípio nós tivemos, eu creio que como 15 ou 20 anos, que praticamente as direções do Centro Português não nos ajudavam muito. As roupas que temos no rancho folclórico é tudo comprado pelo rancho folclórico. Nunca o Centro Português nos ajudou em nada. Estou falando aqui há 20 anos atrás. Por quê? Porque nesse tempo havia muita gente que queria participar. Todo mundo era como uma glória participar no rancho folclórico e do Centro Português, mais tudo, porque o Centro Português sempre foi, não foi o primeiro grupo daqui. O Centro Português é como o terceiro grupo daqui da Venezuela. Primeiro foi o da Casa Madeira de Maracaibo, e depois o Centro Marítimo, o Centro de Turumo, também foi primeiro que nós a formar o que é o rancho folclórico. Mas é o que te digo, dentro do nosso clube temos esse apoio, isso faz que tenhamos toda a força para manter isso vivo, invitar pessoas responsáveis, claro que sim, mas invitar, ainda que não sejam sócios, a formar parte da nossa agrupação. É duro, nunca tive tão receloso praticamente de perder o grupo como agora. Porque se sente que agora eu tenho três integrantes que se vão agora em janeiro para Portugal. Olha, o que é que eu vou fazer? Tratar de conseguir outros e tratar de manter. E bueno, se não se vai com 10 pares, se vai com 8, ou com 6, ou com 5. Claro. Mas o que eu não quero é deixar morrer. Com respeito ao grupo infantil, também nasce do nosso grupo, com a diferença que depois já tratamos e ensinamos já na parte é só bailada. Os tocadores já não tocamos ao princípio, tocamos com eles, mas agora já não, é tudo já por pista, por disco, coisa que eu não comparto, o grupo folclórico de adultos, eu não comparto que seja por música editada, ou seja, por música gravada. Eu penso que claro, os tocadores é tão importante como os bailarinos. E isso há que manter, porque o original é original, e isso há que manter. Mas graças a Deus temos o apoio das nossas diretivas, dos nossos diretores da cultura que têm passado, bastante, o Carlos Rebelo, gente que não vou anunciar o nome, a última que temos, temos também a Alba. A Alba foi muito boa, Alba Freire, muito boa diretora. Claro. Agora temos a Ana Maria. Aqui temos a Ana Maria, também classe à parte, mas bem, faz que um se sinta demasiado alto, demasiado. A mim pelo menos, não me sobe.
à temperatura, mas se sente tão mimado que ao mesmo tempo até te assusta e diz, caramba, valorizam tanto a cultura, porque a cultura, Rainer, é o que te disse, que já te disse também, hoje em dia é mais valorizada em base ao folclore que anos atrás. Muito mais, claro. Muito mais. Aqui na Venezuela, pelo menos, há outro valor. E isso é o que digo, que dá para ter muito mais força e não deixar morrer, não deixar acabar. Porque ao deixar acabar para voltar a sobreviver, não vai ser fácil. No nosso centro há outro grupo, Rainer, que se chama Danças e Cantares. Deves conhecer. Lamentavelmente, António Greja, que é o diretor, hoje, olha, ficou sem ninguém praticamente. Não sei, ele tem até um ano já sem atividades, porque não conta com quase ninguém, entendes? Verei, agora já no futuro, a ver em vez de dois, a ver se é um só e seja mais gordinho, e tratar de manter vivas estas tradições, estas raízes nossas, que é uma atividade que dá muito na vista, que às vezes a pessoa, porque é uma coisa que sempre guardei e respeito, não é só bailar em tal parte, ou onde seja, senão representar no teu traje o país. Sem dúvida, sem dúvida. E entre folclore continental, português dentro de Portugal continental e Portugal insular, que é o caso da Madeira e os Açores, eu tenho a ideia, não sou especialista no tema, mas que o nosso folclore português é muito rico. Isto é, Manuel, o folclore do Norte é muito diferente do folclore do sul de Portugal e do folclore das ilhas, não é? Qual é, que género de folclore, ou que tipo de folclore, de que região de Portugal vocês estão mais familiarizados? Sabemos que da Madeira, obviamente, porque tu és da Madeira e conheces muito a tradição folclórica da Madeira. E das outras regiões de Portugal, vocês estudam, porque é muito rico, são passos diferentes, imagino que isso requer coreografias diferentes para ser fiel às tradições originais. Assim é, mira, o nosso folclore se basa praticamente hoje em dia da parte de norte, da parte de Leiria para cima, porque os trajes minhotos é essa parte justamente. O Alto Minho, o Baixo Minho, as Beiras Altas, Arcos de Valdez, ou seja, é onde basamos mais Santa Marta de Porto Velho, nós basamos mais nas músicas, porque foi os ranchos que mais deram a conhecer. Ainda que há anos atrás, já se perdeu essa parte, nós tínhamos uma representação de todo Portugal, até da parte de Setúbal, da parte do Algarve, com o seu corridinho, as suas coisas, que lamento e tristemente, isso se perdeu aqui na Venezuela. Por quê? Porque a migração que há na Venezuela quase toda é parte do norte do continente. As Lisboetas são muito poucos que é aqui. A maioria são essa gente do norte. Da Aveiro para cima. Gente humilde, de Aveiro para cima, de Leiria, de Fátima para cima, porque aí gente de Coimbra, Santa Maria da Feira, de Coimbra também, pero é essa parte no norte que nos enfocamos nos bailes. Temos bailes também, 2 bailes do folclore açoriano, que é um folclore muito diferente ao madeirense e ao continental, já que ainda com os tocadores tocamos com o acordeão, o folclore açoriano é praticamente de cordas. E então temos 2 bailes de aí. Do folclore madeirense, a maioria, até o dia de hoje, a grande maioria dos que formamos parte do rancho são descendentes e madeirenses. Hoje em dia eu sou o único madeirense que nasceu lá, dentro do grupo. Os outros são todos venezuelanos,
todos, totalmente. É o nosso legado que está ficando aí, os nossos filhos. E o folclore madeirense até é um pouco mais fácil de bailar. Os trajes não são de aquecer tanto, de guardar tanto calor, porque isso é outro dos problemas que faz aqui na Venezuela, é os trajes, o traje continental, o traje de nhota, um traje que é feito com lana, que é lã, que pesa muito e faz muito calor. Então, os madeirenses é um pouco mais leviano. A parte das atuações que fazemos no Centro Português ou qualquer instituição que nos convide, também atuamos em festas privadas. Muitas vezes, amigos nossos que, de uma ou outra maneira, tu não podes negar que é uma coisa que toda a minha vida eu quis inculcar nos nossos filhos as tradições, e hoje em dia até é triste que me chamam, olha, eu gostava que fosse o meu matrimónio, e não se pode ir devido à pandemia, devido às coisas como estão. Neste momento, já há mais de um ano, eu não saio do Centro Português, praticamente. Vou ir a Latio agora domingo, porque o compromisso é muito grande, e a parte cultural que temos que fazer, e também sei que é bastante airoso. Mas esse é outro grande problema que nos sucede aqui, é isso. Os bailes madeirenses e continentais, muitos. E para dizer da verdade, eu sou madeirense, de raiz e de coração, mas eu sou promotor número 1 da música continental, dos bailes continentais, e que se trata de viver aí dentro do rancho, sempre música continental, porque é um legado muito bonito, muito vistoso, e que a música é outra música, é muito alegre e muito rica, porque o nosso cancioneiro português, o cancioneiro do Alto Minho, é rico em tantas coisas, tantas canções diferentes, tantos bailes, o viro, o malhão, as tiganas, ou seja, tudo isso ajuda a que seja muito diversificado, diferente à Madeira. A Madeira são pouco. A Madeira, sabes que é pequena, muito pequena. São 260 mil quilómetros que tem a Madeira. É muito diferente. Mas o folclore é isso, e no Centro Português eu trato de cuidar muito essas atividades para que a gente, mais ou menos, para dizer-te uma coisa, um exemplo. Eu penso que hoje em dia, na nossa casa, no Centro Português, não há nenhum sócio açoriano. Nenhum. E para o momento que havia, que o Sr. Manuel Medeiros era de São Miguel, havia o Sr. Manuel Medeiros, havia o Sr. Silva, que eram açorianos, foi de onde fez que montássemos praticamente os dois bailes que fazemos da parte dos Açores, porque a imigração açoriana aqui na Venezuela está mais no estado Falcão, não sei se no estado Falcão aqui em Venezuela, aí em Paraguaná, há açorianos. Se há açorianos. Mas aqui em Caracas não conheço já ninguém açoriano. Há poucos. E assim é. Muito bem. E, Manuel, tens algum projeto profissional para o futuro, ou projetos quais que gostarias de compartilhar connosco? Olha, o meu projeto para o futuro é esse, manter vivo o grupo dentro da nossa coletividade. Como te digo, tratar, porque há outras coisas, a parte de viver a parte económica, que cada dia se põe muito mais dura aqui na Venezuela para nós estar aqui. Eu tenho, como tu bem disseste ao princípio, tenho 5 netos, mas tenho 3 em Espinho, em Portugal, e 2 aqui. Entendes? Isso faz que já estejam compartidas as coisas, e o mesmo ideia é isso, que praticamente isto aqui é mais do mesmo. Como tu sabes bem, acabamos de ter uma situação que, se de verdade houvesse a união que devia de haver, as coisas tinham mudado, e não houve, e isso a mim me preocupa para o futuro. Ainda que, nomeadamente o que é o rancho folclórico,
enquanto eu estiver aqui, vou dedicar tudo o que eu puder. Claro, muito bem. Manuel, uma última mensagem para os nossos ouvintes, algo que tu queiras transmitir para já dar concluída esta extraordinária entrevista com os homens que mais têm lutado aqui na Venezuela pela preservação das nossas raízes, sobretudo no campo do folclore. Manuel Marques, com quem temos o gosto de falar e ouvir hoje neste podcast. Manuel, uma última mensagem para os nossos ouvintes. A minha última mensagem, ou a minha mensagem a todos os que já não estão e os que estão, que gente que sem interesse nenhum formaram tantos grupos aqui na Venezuela, que já não estão connosco, mas que deixaram esta parte muito importante que estamos tratando de manter e fazendo o esforço necessário para mantê-las vivas. A eles que foram os que de verdade se esforçaram muito para que lograsse aqui na Venezuela um ambiente tão bonito como é a cultura, onde o venezuelano compartilhou conosco muitos actos destes, compartimos com outras nacionalidades também, sempre com orgulho daquilo que representamos, orgulho da nossa casa, fazendo as coisas com pouco material, mas coisas bem feitas, porque era isso, era com o coração que se faziam as coisas, e tudo isso ajuda. A esses senhores que se foram, uns que morreram, outros que tiveram que retirar-se a Portugal, regressaram às suas origens, os seus filhos, a grande maioria, também foram, uns para Portugal, outros para outros lados, porque o que a Venezuela não era antes, a Venezuela era recebidora de imigrantes, tornou-se exportadora. País de exportadores de pessoais, e lamentavelmente nos tocou ainda que a nossa coletividade aqui é muito grande e sigue ainda muita gente aqui, mas mudou muito a parte social. Sin embargo, há que seguir, tratar de manter vivo isto, tratar de que os nossos ouvintes daqui da Venezuela, quem seja, inculcar nos seus filhos, dar-lhe o apoio e a força para que se metam nestas agrupações que, desde onde esteja, aqui na Venezuela, eu estou sul de Caracas, há Valência, há Maracay, onde há muitos portugueses, Barquisimeto, ou seja, centros grandíssimos e que, lamentavelmente, agora são 4 paredes frias devido à situação, e isso sim, esse é o meu medo mais grande, é que o nosso centro volte a perder, porque, Rainer, tu não sabes, mas ao princípio, tivemos muitos anos, o centro português eram 4 paredes frias, porque simplesmente eram onde conviviam os homens jogando dominó, jogando as cartas e isso, mas não tinha assim atividades fortes, atividades bonitas, como hoje em dia chegamos a ter. E se Deus quiser, vamos seguir. Agora temos o apoio grande das instituições do governo. Temos coisas que é o que eu te digo, que a mim me obriga muito, porque muitas vezes provoca deixar isto. Caramba! Porque às vezes são problemas. Eu te digo, eu trato nunca de trazer para casa os problemas do folclore. Porque sempre traz lidar com gente que não são empregados teus, que o único compromisso é o gosto de estar numa situação, não é fácil. Não é nada fácil. Não é fácil. Exato. E agora que temos, aqui tivemos muitos anos, há 20 anos atrás, que conhecíamos os nossos representantes parlamentares de Portugal aqui na Venezuela só quando havia uma festa no centro português. O cônsul, ninguém conhecia o cônsul, ninguém conhecia o embaixador. Era só para um grupito de gente alta. Hoje em dia, graças a Deus, temos tido, há anos já para cá, uns cônsules onde vão, participam com a gente, uns embaixadores que
dão a cara, compartilham com a gente, e eu que digo, isso obriga as pessoas que estejam à frente destas instituições a ser cada vez melhores. A minha mensagem é essa: os nossos filhos, os nossos compatriotas daqui da Venezuela, tratem de meter-se em folclore ou qualquer outra atividade que ajude a manter essas raízes para não deixar morrer, que não vai passar, mas há que cuidar de deixar morrer a nossa cultura nesta terra tão bonita, esta terra de graça que Deus nos deu, que é a Venezuela, onde lamentavelmente a situação social está como está. Mas sim. Esperamos dias melhores. É a terra dos nossos filhos, assim é. E a terra dos nossos filhos. Há que entender que se vamos todos, olha bem, passamos bem daquela. Mas quando, igual que eu, muitos compatriotas nossos têm tido a tristeza de retornar à sua terra a ver só já os velhotes e os filhos ficaram, uns aqui, outros em Alemanha, outros em França. Ou seja, isso que eu não que eu desejo que não passe mais, que os temos aqui, tratemos de inculcar aos nossos filhos esta cultura que é de Portugal, para que não morra, para que eles saibam que de Portugal, a parte do sangue, também tem a sua cultura, o seu folclore e essa riqueza que está toda na mão deles. Claro. Obrigado, Manuel, pelo teu tempo, por essa mensagem tão emotiva, por esta conversa também tão emotiva, cheia de paixão e coração, e por essa ligação com o público que tão te conhece e todos nós que apreciamos o teu trabalho. Um grande abraço e felicidades. Olha, obrigado eu, e estamos aqui para qualquer coisa, podemos ser úteis à nossa coletividade na Venezuela. Estamos sempre às suas ordens, ok? Um abraço grande a Reiner e obrigado. Será até uma nova oportunidade, ok? Obrigado. Depois desta agradável conversa com Manuel Marques, bastante emotiva, por certo, vamos falar agora com o professor Ricardo Tavares, da Universidade Metropolitana. O professor Ricardo Tavares tem desenvolvido um trabalho extraordinário na difusão e divulgação da língua portuguesa nesta universidade aqui na zona metropolitana de Caracas. Para começar, gostaria de cumprimentar Ricardo e, novamente, obrigado por esta oportunidade que nos dás de poder falar contigo e ficar a saber do trabalho que estás a desenvolver na Universidade Metropolitana em Caracas. Caro Reiner Souza, muito obrigado por convidar-me ao teu magnífico podcast. Nesta ocasião vou falar brevemente de uma nova disciplina optativa que foi aberta este trimestre na Universidade Metropolitana em Caracas, Língua e Cultura Portuguesas. Esta formação complementa as cadeiras de português também optativas. O curso de Língua e Cultura Portuguesas oferece a oportunidade de adquirir ou alargar conhecimentos sobre a cultura de Portugal e de outros países lusófonos, as suas tradições e manifestações relacionadas com a arte em todas as suas expressões, história, política, economia e sociedade, para criar nos estudantes uma visão crítica e sensível do panorama da cultura lusófona no contexto global. Por isso, este curso visa desenvolver duas competências: a localização no espaço-tempo e o pensamento crítico. Língua e Cultura Portuguesas possui 5 unidades curriculares. A unidade 1, Aspectos Históricos e Sociais, estuda a conformação da nação portuguesa, os estereótipos e tradições e a evolução do sistema político português. A unidade 2, A Era das Descobertas, o Centro da Nacionalidade Lusitana,
trata sobre as personagens relevantes e as invenções e descobertas dos portugueses, a maior parte referentes a novos territórios, instrumentos e técnicas da navegação, a cartografia do mundo, entre outros. A unidade 3, Sistema Econômico e Sociedade, estuda a lusofonia como espaço geopolítico de cooperação e a língua portuguesa como instrumento da diplomacia lusitana. Falamos do desenvolvimento econômico e social de Portugal e o seu papel na União Europeia e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. No que diz respeito à cooperação e à educação, estuda-se o papel de Portugal na Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura, OEI, e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A unidade 4, Contemporaneidade, trabalhamos diversos conteúdos culturais patrimoniais e modernos, arquitetura e pintura, literatura, cinema, danças e música, desporto, gastronomia, ciência e tecnologia, migração, turismo e o estilo de vida atual. Finalmente, a unidade 5, Linguagem e Comunicação, trata sobre as origens, expansão e consolidação da língua portuguesa, além do papel dos meios de comunicação social. Para o próximo ano, queremos fazer atividades para toda a comunidade universitária, nomeadamente comemorar o 5 de maio, que, como já sabem, é o Dia Mundial da Língua Portuguesa e o centenário do escritor José Saramago. O mais importante de tudo é que os estudantes possam tirar aprendizagens da história e cultura portuguesas para mesmo compreender a nossa cultura venezuelana. Portugal e a Venezuela são países historicamente muito próximos, e assim como os portugueses trouxeram para a Venezuela muitas coisas positivas, agora os venezuelanos que estão lá em Portugal estão a exportar também novas coisas que, com certeza, vão enriquecer a cultura lusitana. Muito obrigado, Rainer, pelo convite e cumprimentos para a audiência. Muito obrigado, Ricardo. Felicidades ao teu trabalho e estamos sempre em contacto de maneira a ver a forma como podemos apoiar a Universidade Metropolitana nestas ideias que estás a desenvolver em prol do português e do ensino do português e da cultura portuguesa e culturas lusófonas. Obrigado e um abraço. Bem-vindos a este segmento do podcast Português na Venezuela que se chama O Lugar da História. Esta semana falaremos sobre os descobrimentos portugueses na época do rei Dom Duarte. Desde a década de 20 do século XV, o infante Dom Henrique organizou viagens para percorrer a costa ocidental africana com o objetivo de passar o Cabo Bojador, que constituía uma grande dificuldade para a navegação daquele ponto geográfico, devido à confluência de fortes correntes e aos ventos e tempestades frequentes naquela região. Era um local temido pelos navegadores devido ao perigo que apresentava. O interesse na passagem do Cabo Bojador prendia-se com o desejo de desenvolver o comércio com os nativos da costa ocidental africana, de onde passaram a trazer escravos e ouro. Após algumas tentativas, coube a gilianos conseguir a glória de ultrapassar o temido cabo e destruir as lendas que existiam sobre a existência de um mar tenebroso que engolia pessoas e embarcações. Segundo a lenda do Mar Tenebroso, em toda a região da costa ocidental africana existiam ondas gigantescas, monstros marinhos que afundavam barcos, mar que ardia como fogo se alguém ousasse ultrapassá-lo e um calor tão grande que os homens brancos se tornavam negros. Ultrapassadas com êxito as dificuldades na passagem do Cabo Bojador, as embarcações portuguesas seguiram viagem mais para sul. A partir deste marco geográfico, as embarcações deixaram de navegar com terra à vista, tendo de se aventurar no mar alto. Contaram, para se orientarem,
com a ajuda dos astros. De dia orientavam-se pelo Sol e de noite pela estrela polar, auxiliados pelos instrumentos náuticos como o astrolábio, o quadrante e a balestilha, que lhes permitiam calcular a altura dos astros em relação ao horizonte. À medida que navegavam para sul, recolhiam informações que permitiram desenhar as cartas náuticas que ajudavam os navegadores nas viagens que se sucederam. Só uma curiosidade. Na época do rei Dom Duarte, e sobre este rei vamos falar, o cognome do rei Dom Duarte foi o Eloquente, devido à sua grande devoção às artes e letras. O rei escreveu alguns livros onde demonstrou a sua vasta cultura. Por exemplo, O Leal Conselheiro, que continha ensinamentos sobre a forma de cultivar as virtudes e combater os vícios. Livro da Ensinança da Arte de bem cavalgar em toda a sela, espécie de manual para cavaleiros, e o Livro da Misericórdia. Este foi o Lugar de História desta semana. Na próxima semana voltamos novamente com mais histórias da história de Portugal. Damos então por concluído o podcast desta semana, mas não vamos embora sem ouvir um tema com ritmo folclórico português chamado Quero Conhecer Portugal. A letra é de Manuel Marques, com quem tivemos o prazer e a honra de falar e entrevistar neste podcast desta semana. E a letra é de Manuel Marques e a voz da jovem luso-venezuelana Jéssica da Nóbrega. Vamos ouvir este tema e assim nos despedimos. Até a próxima semana.